Fala aí, meu povo, tudo bem? Boa segunda pra vocês. Cá estamos, Café com Beckler. Hoje uma edição extraordinária da Inglaterra com meu chazinho inglês com Beckler. Não tem absolutamente porra nenhuma aqui. Chá, uma colher que não usei pra nada. Xícara totalmente vazia. Enfim, quem quiser chá, colocar uma água quente, coloca aqui na colher e aqui tem. Nem cabe no... Vai caber aqui, ó. Pra não falar que não tem. Vai ficar aqui. Tudo bem, gente? Vou falar dos jogos que eu assisti nesse final de semana de futebol europeu. Não consegui assistir jogos brasileiros, queria ter visto alguma coisa, não consegui, porque viajei na hora dos jogos de domingo e os jogos de sábado encavalaram com os jogos de times Champions. Eu assisti, dos 8 times das quartas de final, assisti 5 ou 6. Bayern, Chelsea, Napoli, Benfica, Real Madrid. 5. Quais são os 3 que eu não assisti? Bom, eu não assisti Manchester City, que foi no horário do Napoli e também do Benfica. E eu não assisti a dupla de Milão, porque simplesmente eu acho que o que Milan e Inter estão fazendo no campeonato italiano não tem nada a ver com o que eles jogam na Champions, não serve de parâmetro como motivação, como forma de jogar, como forma de encarar o jogo. Então, Milan e Inter, o Milan empatou com o Bolonha, que estava jogando bem, o Bolonha do Thiago Motta, poupando muitos jogadores, e a Inter eu vi que também poupou jogadores e perdeu em casa do Monza. Não é parâmetro, por exemplo, o Benfica perder do Chaves é muito mais preocupante para o Benfica do que a Inter perder para o Monza. Eu acho que vai por aí. Vamos lá, eu coloquei aqui mais ou menos por ordem do que as coisas aconteceram. Bayern de Munique e Hoffenheim. Eu fiz até um tweet sobre isso no sábado e no vídeo aqui de sexta-feira que eu respondo as perguntas de vocês, alguém me perguntou sobre a confiança no futebol, sobre o mental no futebol, e eu acho que o Bayern de Munique é um ótimo exemplo para isso. O Bayern de Munique tá entre o fazer tudo rápido, acelerado demais, e a hesitação na hora de definir jogadas. Ele tá entre essas duas coisas, o que é péssimo, porque ele não faz nenhuma coisa bem, que é ir muito rápido, e nem a outra, que é ter calma para finalizar as jogadas. É um time que, nos seus bons momentos, o que eu acho que o Bayern de Munique tem de muito bom é a capacidade de fazer movimentos muito difíceis, passes, mudanças de direção, finalização, faz isso tudo muito rápido. É um time muito explosivo. E nesse momento da temporada sem confiança, quando tenta acelerar, perde muita bola, e quando consegue chegar perto do gol, tenta ter um pouco mais de calma para finalizar, é um toque a mais, é um domínio a mais, é olhar para o goleiro e quando voltar para a bola o zagueiro já está chegando, então é um time que está hesitando muito. Tecnicamente, muitos jogadores caindo bastante, o Leroy Sané é um fantasma já há algum tempo no Bayern de Munique, o Gnabry muito mal também. O time entrou em campo com 2 mudanças em relação ao time que jogou contra o Manchester City. Entrou o Cancelo no lugar do Alphonso Davies e entrou o Thomas Müller no lugar do Musiala. Eu acho que era para ter um time com mais controle de bola. Ia jogar contra o Hoffenheim no adversário mais fechado. Então 2 jogadores de mais toque e de menos correria do que Davies e Musiala. Não deu certo. Continuou um time que não cria tanto, que tem dificuldade já de ganhar, de superar os seus rivais, que quando tenta fazer as coisas em velocidade perde muita bola. Deu muitos contra-ataques, o Hoffenheim teve chances de ganhar esse jogo. O gol do Bayern de Munique é um gol de escanteio. O Hoffenheim faz um gol de bola parada também, mas assim, é um gol de rebote, de escanteio, que a bola sobra para o Pavard, é um gol horrível do Bayern de Munique. Então é um time que está sentindo que a temporada e todos esses percalços da temporada do Bayern de Munique cobraram um preço. Durante o jogo, o Thomas Tuchel ainda faz mudanças para primeiro colocar 3 zagueiros. Ele tira o Coman, coloca o Davies para abrir o Cancelo de um lado, abrir o Davies do outro, para avançar mais com os 2 laterais e muita gente por dentro. Não dá certo, ele tira o Cancelo, coloca depois o Gravenberch, volta para um esquema mais de Pavard pela direita e de Alphonso Davies pela esquerda. Enfim, não funciona. Nada funcionou para o Bayern de Munique. O que funcionou foi o Borussia Dortmund, que conseguiu um empate espetacular, horrível para o Dortmund, mas espetacular com o Stuttgart, né? Fez 2-0, o Stuttgart era um jogador expulso, conseguiu empatar, o Dortmund fez 3-2 aos 47 do segundo tempo e tomou um empate aos 51 do segundo tempo. Então, o Bayern ainda continuou na liderança por conta do tropeço do Dortmund. Chelsea e Brighton. É 2-1 para o Brighton. E é muito mentiroso o resultado, porque era para ter sido 4 ou 5-1 para o Brighton. O Chelsea permitiu em casa quase 30 finalizações, quase 30. O Brighton acho que finalizou 28 vezes, 10 no alvo do Chelsea. É um absurdo. O gol do Chelsea é um gol que eu acho que é um gol acidental, né? O Gallagher chuta, era uma jogada sem perigo, a bola desvia e acaba entrando, mas eu gosto da movimentação do Mudryk para vir buscar por dentro, do Enzo Fernandes conseguindo achar o passe para o Mudryk e dele correndo pelo corredor central. É a única coisa que eu gostei praticamente do Chelsea no jogo.
poupou muitos jogadores pensando no Real Madrid. Por exemplo, o Kai Havertz, que é o artilheiro do time na temporada, nos últimos 2 jogos não foi titular. Eu acho que ele, João Félix, não foram titular já pensando no Real Madrid. Kanté, Kovacic, jogou o Chilwell, que foi expulso, não jogou o Cucurella, talvez também pensando nisso. Não jogou de início, o Reece James entrou mal, muito mal depois no segundo tempo. Mas não jogou o Thiago Silva. Mas tem uma coisa, se a intenção do Lampard era testar como que ia funcionar o lado direito com 2 zagueiros, uma linha de 4, mas com 2 zagueiros, né? Jogou de Badiashile e Chalobah para marcar o Vinícius Júnior. Acho que ele vai desistir, porque eu não lembro agora, não sei se eu vou conseguir achar rápido aqui, o nome do japonês do Brighton, que joga pela direita. Vocês são tudo viciado em futebol, vocês devem saber já logo de cara e eu não. Deixa eu ver se eu acho aqui, campeonato inglês, porque ele deu uma bagunçada total, geral e absoluta. Brighton é o Mitoma. Ele deu uma bagunçada total no lado direito do Chelsea. E se fosse o Vinícius Júnior, era fatal, porque algumas vezes na hora de definir a bola passava perto, o que para conseguir fazer boa defesa. Com o Vinícius eu acho mais difícil. Então, horrível o Chelsea, muito bom Brighton, né? O De Zerbi é muito bom técnico. Eu já acompanhava ele no Sassuolo, depois eu vi ele também no Shakhtar Donetsk, fiz jogo do Shakhtar Donetsk com ele. E agora no Brighton vai indo muito bem. Muito bem McAllister também. O Brighton perdeu 2 jogadores machucados no primeiro tempo. Entrou o Welbeck, entrou um outro jogador. E ainda assim conseguiu se refazer. Então, horrível o Chelsea. Descansou alguns jogadores para o jogo contra o Real Madrid, mas perdeu confiança. O lado direito não funcionou. Enfim, eu disse isso depois do Real Madrid-Chelsea e digo de novo. O Real Madrid é favorito a ganhar aqui em Londres. Porque o Real Madrid é melhor time que o Chelsea. Napoli-Verona. Napoli também apostou por uma tática de poupar muitos jogadores pensando na Champions. Acho correto o que fez o Spalletti. Primeiro, para dar ritmo para outros que entram, para ver se entram melhor, para ver se dão alguma energia para o time. E segundo, para mudar um pouco a dinâmica, para os caras descansarem para esse jogo contra o Milan. Então, jogou o Di Lorenzo que vai jogar, aí jogou o Min e o Juan Jesus na defesa. O Min está suspenso para o jogo de volta, o Juan Jesus ganhou ritmo. Aí jogou o Matias Oliveira na esquerda, dando descanso para o Mário Rui. O meio campo mudou todo, né? Jogou o Anguissa, que tá suspenso, o Demi como primeiro volante e o Elmas pela meia esquerda. Eu acho que vai ser o Elmas no lugar do Anguissa contra o Milan, mas os 3 meio-campistas, Lobotka, Anguissa e Zielinski, foram desfeitos. O Anguissa só jogou porque ele tá fora. O Kvara não jogou o Lorenzo pela esquerda, jogou o Politano pela direita e o Raspadori por dentro. No segundo tempo entrou o Osimhen, que eu acho que é quem vai dar uma outra cara pro Napoli no jogo de volta contra o Milan. Entrou o Kvara também. Mas com tantas mudanças, o Napoli não conseguiu ter ritmo, não conseguiu criar. Finalizou só uma bola no alvo em 90 minutos. No segundo tempo pressionou um pouco mais, mas assim, tá longe ainda de ter o ritmo do Napoli de antes da parada da data FIFA. Mas é um empate normal, né? Poupando muitos jogadores, claramente pensando no jogo de terça-feira, era normal tropeçar, onde não pode tropeçar é na terça, e aí o time vai tentar jogar diferente. Mas desde a data FIFA, eu falei aqui o jogo contra o Lecce, que o Napoli ganhou, que eu não tinha gostado, 4 jogos, e o Napoli é outra coisa. Chaves e Benfica. O Chaves ganhou do Benfica de 1-0, não vou fazer piadas com o seriado do Chaves, tô segurando, mas eu acho que não vou. 1-0 pro Chaves, o Benfica perdeu o jogo nos acréscimos do segundo tempo, mas podia ter perdido antes, tá? O Odisseia Vlahovičius, eu nunca consigo falar o nome do goleiro do Benfica, já tinha feito uma defesa sensacional num 1 contra 1 contra o Julinho, atacante do Chaves. Teve uma outra bola cruzada que o tal do Julinho também não alcançou por muito pouco uma cabeçada. E o Benfica que teve dificuldade de criar, de superar linhas, de dar ritmo pro jogo, de pegar rebote, de pressionar. É um momento que tem muita gente que não está conseguindo ter o ritmo que tinha antes. E o Benfica também passa por isso, acho que também passa pela confiança. Desde a volta da data FIFA, o Benfica perdeu 3 jogos seguidos. Tinha perdido na temporada inteira antes um jogo, perdeu 3 agora. Só ganhou o primeiro jogo depois da data FIFA e depois perdeu para o Porto, perdeu para a Inter e agora perdeu para o Chaves. A data FIFA fez com que o Barcelona ganhasse 1 de 4, líder da Espanha, o Bayern de Munique, líder da Alemanha, ganhasse 2 de 5 jogos, o Arsenal, líder do inglês, ganhasse 1 de 3, o Benfica, líder de Portugal, 1 de 4, o Napoli, líder da Itália, 1 de 4. Os líderes da Europa, tirando o Paris Saint-Germain, que ganhou 2 de 3, mas os líderes da Europa caíram muito desde a parada da data FIFA. Perde ritmo, perde jogador machucado, perde continuidade, enfim. As paradas de data FIFA normalmente marcam antes e depois das temporadas aqui,
E agora no momento decisivo tá marcando isso também. O Benfica tem 4 pontos de vantagem pro Porto, ainda pega o Braga, que é bom time, e pega o Sporting também, que é clássico. O campeonato que estava na mão do Benfica, que estava 10 pontos na frente do Porto, tá aberto. Não acho que o Porto vai ganhar todos os jogos também, mas o campeonato está aberto. E o Benfica, Rafa, João Mário, Gonçalo, caíram de rendimento desde a parada da data FIFA. David Neres jogou essa partida, ele não tinha gostado, tinha ficado no banco, jogou essa partida, jogou muito mal o David Neres, não gostei do atacante brasileiro. A ausência do Bá na lateral direita, jogou o Gilberto, que até jogou bem, mas o Bá vinha fazendo uma temporada muito boa, enfim. Perdeu o ritmo o Benfica. Vamos ver o jogo contra a Inter nessa quarta-feira, como que vai ser, tem que fazer 2 gols pelo menos para levar para a prorrogação. Cádiz e Real Madrid. Real Madrid ganhou de 2-0, foi marcar só com o Nacho, um herói super improvável. Não teve o Vinícius nesse jogo, foi poupado. E o Nacho já no segundo tempo, um chute de fora da área marcou, e depois marcou o Asensio. O Asensio, antes da parada da data FIFA, ele marca aquele gol contra o Barça anulado. Depois da parada da data FIFA, ele marca no final de semana passado, na derrota contra o Villarreal. Ele marca contra o Chelsea e ele marca agora contra o Cádiz. Um jogador que tem aproveitado para virar um bom reserva, para virar um jogador que pode entrar e mudar jogos, para virar um jogador que pode decidir mais coisas para o Real Madrid na fase final da temporada. Agora, foi um jogo que o Real Madrid finalizou também quase 40 vezes. O gol demorou para sair. Teve uma bola do Rodrigo, uma boa combinação por dentro, que ele perde um gol sem goleiro, finaliza mal. O Rodrigo acho que chega desequilibrado, mas assim, era ele o gol aberto. Apesar do 2-0 ter ficado um pouco dramático porque demorou a sair o gol, a impressão é que o Real Madrid ia ganhar com alguma facilidade como ganhou, apesar de não ter o Vinícius. Mas foi um time que o Rodrigo foi bem por ali, um time que combinou bem para conseguir se impor absolutamente sobre o Cádiz e merecer essa vitória por 2-0. Chega forte aqui a Londres para ganhar mais uma vez do Chelsea, acho que o Real Madrid é favorito para ganhar do Chelsea. Último jogo que eu assisti, West Ham e Arsenal, empate por 2-2, e que deu para ver que o Arsenal sentiu. Acho que o Arsenal sentiu o empate com o Liverpool. Eu achava que era um jogo muito traiçoeiro para o Arsenal, por ter empatado com o Liverpool, pelo Manchester City ter ganhado no dia anterior, por estar vendo o Manchester City no retrovisor dando sinal. Eu falei, bom, é um jogo complicado. Vamos ver como é que o mental do Arsenal vai funcionar. 10 minutos, 2-0, eu falei, tá vendo? Que besteira que eu tava pensando. O Arsenal se impõe dentro de campo, futebolisticamente é muito melhor e tal. O jogo tá absolutamente morto, o Thomas Partey perde uma bola, gera o pênalti, que pra mim não é. Pra mim o Paquetá vai na perna do Gabriel Magalhães, que recolhe a perna, não dá um carrinho, ele simplesmente se joga, mas para. E acho que o Paquetá que vai nele, pra mim não é pênalti. Ali o West Ham faz 2-1, o Arsenal não sai das cordas, tem um pênalti no segundo tempo que o Saka perde. E aí acho que o time vai abaixo, toma um empate logo depois. E só nos 10 minutos finais o Arsenal consegue pelo menos ter a bola no campo de ataque, ganhar um pouco mais de rebote, ter um pouco mais de ritmo para jogar. Para mim é problema mais mental do que futebolístico, porque consegue em alguns momentos dos jogos, como foi contra o Liverpool por quase 45 minutos, como foi 20 minutos contra o West Ham, consegue futebolisticamente jogar muito melhor. O problema é que o jogo às vezes vai se fazendo longo para o Arsenal. É um time, assim como o Napoli, que se notabilizou durante a temporada por estar sempre atacando, está sempre martelando o adversário, e no momento que precisa administrar o jogo, calmar um pouco mais as coisas, não consegue. O Napoli contra o Lecce foi assim, estava ganhando de 2-1 e não conseguia acalmar o jogo, só atacava. E o Arsenal, quando tenta diminuir um pouco o ritmo, o time cai muito e se iguala muito ao adversário. Então, talvez seja bom para o Arsenal manter um ritmo muito alto. Enfim, 4 pontos de vantagem para o Manchester City, com um jogo a mais e confronto direto em Manchester. O campeonato inglês está absolutamente aberto. Tá falado, meu povo? É isso aqui do que eu vi dos jogos de final de semana. 6 jogos para vocês. Ainda assisti o Paris Saint-Germain lá, que o Paris Saint-Germain consegue em 15 minutos no primeiro tempo jogar muito bem, aproximar Messi de Mbappé e fazer os seus gols. E no segundo tempo um time completamente desconectado. O Lan faz um gol e tem chance de fazer mais. Enfim, é esse Paris Saint-Germain que oscila muito, mas que ganha um jogo importante para disparar para ganhar o título francês. O Olympique de Marseille ganhou também, né? Então manteve mais ou menos o ritmo. Foram os jogos que eu assisti. Agenda da semana aqui para vocês. Ainda hoje, bom, pode ser que alguém assistiu fora da ordem. Ainda hoje eu vou fazer um vídeo sobre o coletivo do Laporta, caso Negreira. Terça-feira de manhã, dicas da semana da Liga dos Campeões. Semana passada acertamos 3 de 4, hein? Quem foi nas dicas se deu bem. Então amanhã tem
tem vídeo sobre dicas, depois eu vou pro Stamford Bridge, faço o Chelsea Real Madrid, depois vídeo desse jogo, e na quarta-feira vou assistir o Benfica e Inter, e vou assistir Bayern e Manchester City, vou estar em casa, então consigo colocar 2 jogos mais tranquilo para assistir, e faço também sobre esses 2 jogos, é o vídeo de quarta à noite, aí depois na sexta eu respondo as perguntas de vocês. Quem chegou até aqui e não quiser perder isso, se inscreve aqui, por favor. Me ajuda muito vocês se inscreverem, vocês derem um like e poderem comentar alguma coisa aqui. Eu também agradeço demais. Bom chazinho pra vocês. Ih, caramba, caiu aqui, ó. Ah, como é que não? Ó, chazinho inglês. English tea. It's tea time. I'm so glad. Meu sotaque inglês é quase preconceituoso. Tô brincando, britânicos, tô brincando. Nossa capital não é Buenos Aires. Um beijo pra vocês, gente. Boa semana. Valeu.